Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui para a gente falar, vamos falar sobre o jogo de segunda-feira, Vasco e Bahia. O Vasco deve ter uma mudança no seu time titular, a entrada de Marlon Gomes, e nesse vídeo aqui eu vou passar a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Bahia. Tem Lucas Piton falando sobre o início dele com a camisa do Vasco e também o início do Vasco, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também aqui de um suposto interesse do Vasco em um jogador do Cruzeiro, o atacante Bruno Rodrigues. Vamos falar também de Douglas Luiz, que ontem disse que vai voltar ao Vasco, que não vai ser por agora, que vai demorar um pouco ainda, mas que vai voltar ao Vasco, Fez essa promessa aí ontem, fazendo uma live, conversando ali com os torcedores do Vasco e coisa e tal. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos atualizar aqui as informações, E a gente começa falando de Lucas Piton. Lucas Piton concedeu ali uma entrevista ao Instagram do Vasco, falando sobre o início dele com a camisa Cruz Maltina, também sobre o início do Vasco, no Campeonato Brasileiro. O Vasco que já de cara enfrentou duas equipes fortíssimas e a gente pode dizer que o Vasco saiu maior do que entrou, no campeonato, porque acho que hoje as equipes já estão olhando o Vasco de uma outra forma, porque o Vasco foi muito bem contra o Palmeiras e contra Atlético Mineiro. O Piton fala sobre isso também e já projeta a partida contra o Bahia, que vai acontecer na próxima segunda-feira em São Januário. Então confira o que disse Lucas Piton. Vejo que o nosso início foi um início muito bom, contra duas equipes favoritas para o título do Campeonato Brasileiro, e eu acredito que nós fizemos dois primeiros jogos muito bons. Eu avalio o meu início de ano muito bom individualmente, mas eu acredito que o coletivo também ajudou. Esse é um jogo muito difícil, a equipe do Bahia é uma equipe muito boa, tem jogadores muito bons. A gente vai ter que entrar com muita determinação na vitória e vamos ter que trabalhar bastante para buscar os 3 pontos. Então tá aí, E para essa partida de segunda-feira contra o Bahia, o Vasco deve ter uma mudança no seu time titular. O Marlon Gomes vem treinando como titular durante a semana e deve ganhar uma chance no time para esse jogo contra o Bahia. A tendência é que o Barbieri tire o Rodrigo e coloque o Marlon Gomes, até para o Vasco ter mais poder de criação, O Rodrigo é um jogador mais de marcação, mais de destruição de jogadas adversárias, não tem muita qualidade ali com a bola no pé, e a tendência é que para esse jogo contra o Bahia, o Barbieri faça essa alteração, colocando o Marlon no lugar do Rodrigo. O Vasco vai ter que adotar uma postura diferente, para esse jogo contra o Bahia, porque contra Palmeiras e Atlético Mineiro, o Vasco jogou de forma reativa, esperando o adversário e saindo em velocidade nos contra-ataques. Para esse jogo contra o Bahia, o Vasco não vai poder utilizar essa estratégia, porque com toda certeza o Bahia vai ficar fechadinho, esperando o Vasco. Então o Vasco vai ter que propor o jogo, o Vasco vai ter que criar as chances de gol, as jogadas, e isso acaba também causando uma certa apreensão no torcedor, porque todas as vezes que o Vasco teve que jogar contra times mais fracos, e aqui eu estou falando com todo respeito ao Bahia, que é um time muito tradicional, um clube muito tradicional aqui do futebol brasileiro, mas que hoje a gente pode dizer que o elenco é um pouquinho inferior ao do Vasco, E o Bahia não vai vir para cima do Vasco, vai ficar esperando. E quando o Vasco teve que propor jogo contra a ABC, contra Bangu, contra o Atlético em São Januário, o Vasco não conseguiu se sair bem. Então tem essa expectativa aí para saber como o Vasco vai desempenhar em campo, tendo que propor jogo contra o Bahia. A provável escalação do Vasco para o jogo de segunda-feira é a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton, Andrei, Marlon Gomes e Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Bahia. E já que a gente estava falando aqui de Marlon Gomes, Marlon que deve ser a novidade, a modificação no time titular do Vasco, tem informação aqui sobre ele que é da seleção brasileira, Andrei e Marlon Gomes,
que vão fazer a dupla de meio campo ali, a dupla de volantes, né, do Vasco contra o Bahia. Os dois foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. E o Vasco vai liberar os dois jogadores, né? O Vasco já informou que os dois jogadores serão liberados. O Andrei já tinha um contrato, né? O Chelsea, quando emprestou ao Vasco, já disse que queria que o jogador fosse liberado para o Mundial. O Marlon, o Vasco poderia vetar, mas o Vasco não vai fazer isso e vai liberar, né, para que o Marlon Gomes jogue aí a Copa do Mundo Sub-20, que acontece no mês que vem na Argentina, e o Vasco estará representado aí pelo Andrei e também pelo Marlon Gomes. O Ignaldo, que tinha expectativa também de ser convocado, né, participou de alguns amistosos com a seleção Sub-20, fez gol, mas o Ignaldo ficou de fora da lista, né? Não foi convocado o menino Egg. Boa sorte aqui para Andrei Santos e Marlon Gomes. Eu sei que a galera fica pé da vida, né? Porque eles vão acabar desfalcando o Vasco ali em algumas rodadas, mas é importante também para a carreira dos dois jogarem ali o Mundial Sub-20, Copa do Mundo Sub-20, né? Que vai acontecer na Argentina no mês de maio. Bom, vamos falar agora aqui sobre um jogador do Cruzeiro que ontem teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama, né? Saiu algumas reportagens, algumas matérias na imprensa sobre isso. Estou falando do atacante Bruno Rodrigues. A informação é do portal Gol, né? Que disse mais ou menos o seguinte, que o Cruzeiro tem 30% de taxa de vitrine no contrato de empréstimo do atacante Bruno Rodrigues. Ele pertence a Tombense e está emprestado, né, à equipe do Cruzeiro. Isso significa que, caso aconteça uma negociação antes de dezembro de 2023 e o jogador seja negociado, o Cruzeiro ganha, né, 30% ali dessa negociação. E a informação é que Vasco da Gama e Internacional consultaram, né, a situação desse atacante de 26 anos de idade. Porém, tanto a consulta de Vasco como a consulta do Internacional não evoluíram para uma proposta. Então foi um jogador que despertou interesse, teve a sondagem, mas até o Cruzeiro também decidiu valorizar o jogador, aumentou lá o salário dele, então a coisa acabou não evoluindo. Mas fica registrado aqui também o interesse, né, de Vasco e Internacional no atacante Bruno Rodrigues do Cruzeiro. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Douglas Luiz, que ontem estava fazendo uma live na sua rede social, né, em outra rede social, e conversando ali com torcedores, né, de Vasco, torcedores do futebol brasileiro, a galera do Aston Villa também. Ele estava lá jogando um videogame e conversando ali com os torcedores. E bom, nessa conversa aí informal, o Douglas Luiz garantiu que vai voltar ao Vasco um dia e que tem o sonho de jogar ao lado do Coutinho, que é parceiro dele no Aston Villa, no Vasco da Gama, né? É um sonho que ele tem vontade de realizar, que é jogar ele e Coutinho no Vasco da Gama. E também ele deixou claro que, infelizmente, não dá para o torcedor do Vasco sonhar que isso vai acontecer amanhã, que isso vai acontecer do dia para a noite, que ele não dá para voltar agora, né? Ele tem 24 anos de idade ainda, então tem muita carreira ainda pela frente lá no futebol europeu, mas garantiu, né, que tem o desejo aí de voltar ao Vasco da Gama. Vou colocar aqui o vídeo, né, do Douglas Luiz falando sobre isso. Eu volto. Não. Torcida Vasco tá maluco. Dou minha palavra aqui, pô. Eu volto. Sem medo nenhum de falar. Mano, o que eu queria muito, de verdade, era poder jogar com o Coutinho no Vasco. Queria não, né? Eu quero. Quando eu volto, em breve, mano. Em breve, pretendo voltar aí. Infelizmente, os torcedores têm que pararem de sonhar que eu vou voltar. Tipo, amanhã, né? Não tem como, tropa. Não tem como. Felizmente, queria muito poder voltar. Pô, voltar onde, porra, onde fui formado. O clube que eu amo. Mas infelizmente, a vida não é assim, mano. Então tá aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!